Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Lembrando sempre que a gente está aí nessa pandemia, caminhando aí para uma terceira onda, já cantada em verso e prosa. Então, não vamos cair em conversa mole, né? A gente não precisa ficar ouvindo gente que não entende, vamos ouvir a ciência, né? É sempre o recado que a gente dá aqui. A ciência que é o líder nesse processo. E não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD, a gente conta com vocês para assinarem o canal, divulgarem, enfim, não só o nosso, como vários canais. É um importante trabalho que vem sendo feito pelas mídias independentes. Claro que a gente puxa aqui a nossa sardinha, mas a gente faz campanha também para que vocês assinem todos os canais independentes, é muito importante, torne-se membro, ajude, colabore com dinheiro quem puder, quem não puder, ajuda muito se divulgar, se trouxer gente nova, ajudar na pauta, enfim, tem 1000 formas de colaborar. E hoje a gente vai falar sobre venenos, né? Não bastasse os venenos emocionais que a gente está passando, né? A gente tem veneno no prato, e todo mundo sabe disso. A gente já trouxe gente aqui do MST falando sobre venenos, e hoje a gente vai falar com a Márcia Riva, que vai contar um pouquinho para a gente sobre uma mutreta que vem sendo feita, né, mascarando venenos fortíssimos, né, para alavancar o agronegócio. Saravá, Márcia, bem-vinda ao Jogo de Damas. Saravá, saravá a todo mundo, que todos tenham uma ótima semana, de muita atenção no que vem acontecendo para além da pandemia, nos bastidores da sociedade, muitas coisas estão acontecendo, muitos jogos estão acontecendo, e nem sempre, ou quase sempre, não fazem bem à população, né? A exceção do jogo de damas, os outros jogos são sempre muito perigosos. É verdade. Mas eu agradeço muito o convite, fico bastante contente de poder ecoar nos diversos espaços esse tema que é muito importante para nós, né, para o povo brasileiro. E eu sou uma agricultora ecologista de formação, eu tenho formação na área da saúde, né, pós-graduação em saúde pública, enfim, mas a minha atuação hoje, né, é na agricultura ecológica. E a gente que vem acompanhando, ou que vem, e não é só um trabalho de produzir sem venenos, a gente também traz conosco uma militância, né, de preservação da vida, de preservação da natureza, uma situação de muita atenção à legislação e a tudo que vem acontecendo que envolve esse tema, né? Para a gente falar um pouco dos venenos, ou para o que vem acontecendo nesse período, que foi um ato, e eu queria me ater a esse tema, que é a Portaria 52, que foi já publicada pelo governo federal em março deste ano, né? Essa Portaria 52, ela regulamenta os sistemas de produção orgânica. E nesta portaria, né, ou esta portaria vem complementando, né, ou vem fazendo o regulamento técnico de uma legislação que existe desde 2003. Aí, em 2003 foi criada a Lei dos Orgânicos, né, estabelece o que é um alimento orgânico, né, como se confirma ou como se estabelece que o alimento é orgânico ou não, né, quais são os meios, né, ou os instrumentos de certificação, de fiscalização e tudo mais, né. E essa lei foi criada em 2003, e só em 2007 teve um decreto dessa lei, né, pensando estabelecendo assim, na legislação a gente tem a lei, tem a portaria, tem os decretos e as portarias que regulamentam. E neste ano, né, para o nosso pavor, essa a expressão que eu uso, para o nosso pavor, a gente teve
a portaria 52, que estabelece ou que cria a permissão para a utilização de várias substâncias na agricultura ecológica. Bom, se a gente pensar numa produção sem venenos, ou numa produção orgânica, a gente tem um crescimento anual, né, deste ramo, deste segmento, um crescimento anual bastante significativo, né, em torno de 11, 12, 15% ao ano, né, a produção vem aumentando. Até muito pouco tempo atrás, a produção ecológica, a produção agroecológica, ela era feita pelos pequenos agricultores, né, que são agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, extrativistas. Nós temos esse entendimento, né, de que o solo ele não pode ser esgotado totalmente. E para a gente manter a saúde do solo, a gente não pode usar venenos. Isso, por exemplo, eu, enquanto assentada da reforma agrária, daqui de Eldorado do Sul, né, a gente tem, dentro do nosso assentamento, esse cuidado de não usar veneno na nossa produção. E os agricultores familiares, né, historicamente, trazem esse entendimento. Só que a agricultura orgânica ou a agricultura ecológica costuma dar dinheiro. E tudo que dá dinheiro instiga não só os pequenos, mas os grandes também a fazerem essa produção, né? É um ótimo nicho e a Europa está sedenta por alimentos limpos, né? Então, nessa lógica, o agronegócio percebeu que, ao tempo que ele é o maior consumidor de venenos do mundo, o agronegócio brasileiro, né, o Brasil é o maior consumidor de venenos do mundo, ele também pode explorar a agricultura orgânica. Só que são situações ou são cadeias distintas do agronegócio e da agricultura familiar. Porque nós preservamos, além do não uso do veneno, a biodiversidade, né, a preservação do solo, dos rios, das nascentes, né? E o agronegócio tem um entendimento que quer ganhar dinheiro, quer fazer riqueza com isso, né? Então, como é que nós, na agricultura ecológica, que temos um cuidado gigantesco, né, com a preservação da vida, com a preservação do solo, com a biodiversidade, né, agora estamos numa situação de contraponto, né, a esse novo modelo de que a lei permite, né, a produção orgânica no país. E isso, né, se a gente pensar, se a gente esmiuçar essa portaria, que são mais de 100 novos insumos que estão sendo permitidos na agricultura orgânica, né, essa portaria, ela tem essa exigência do grande mercado, do grande negócio, do agrobusiness, né? Quando a gente, e eu, enquanto agricultora ecológica, né, eu não tenho o condão, eu não tenho a capacidade de fazer uma leitura técnica, né? Quando eu vejo lá nesta portaria que tem um benzoato de potássio, que tem um metilparabeno, tem sorbitol, tem corante azul brilhante, isso eu sei que faz mal. E isso nós, agricultores, pequenos agricultores e assentados da reforma agrária, na prática, nós não usamos, nem pretendemos fazer uso. Por quê? Porque a gente sabe que isso, a gente pode até não ter a cadeia química desses insumos, mas a gente sabe que faz mal, que são alergênicos, que são espessantes, conservantes, mas que alteram o padrão natural da planta ou daquele alimento. Só que isso vai ser usado, se for permitido, é porque alguém demandou essa permissão. E quem demandou? Nestlé, Unilever, Monsanto, todas essas grandes empresas, exatamente, essas grandes empresas demandaram isso, porque elas querem entrar no mercado, mas elas não querem entrar no mercado num conceito que a gente tem de agroecologia.
Eles querem entrar no mercado no conceito de fazer dinheiro, né, com essa produção orgânica. Então, a quem interessa essas mudanças na portaria que regulamenta ou que faz a sistematização dos insumos permitidos na produção ecológica, né? Isso é uma situação que, ao tempo que existe uma campanha para mudar o nome de veneno para fitossanitário, faz parte do grande pacote trazer esse tema de permitir uma série de insumos danosos para a nossa saúde, porque atende o interesse de alguém. Um governo que está a serviço de grandes empresas, de multinacionais, sobra o que para o consumidor? Ele vai saber o que está consumindo? Esse é um debate que a gente precisa... Então, Márcia, nisso que você disse, eu estava até anotando umas coisas, mas, assim, o interesse do consumidor, né, até porque vem sendo, né, o alimento orgânico, né, o alimento ecologicamente responsável, enfim, vários nomes que se dê, ele vem sendo mais divulgado, ele vem sendo popularizado, ele vem sendo, inclusive, barateou, né? Porque eu lembro que no começo realmente era praticamente impossível para uma família comprar um pé de alface por R$8, R$7, né? Que dura uma refeição, contas que ela tem para alimentar, enfim, para alimentar a família. Como é que se faz? Como é que a gente, mais uma vez, a gente bate no muro da comunicação, né? Como é que a gente comunica? Como é que a gente divulga isso? Uma vez que, né, pelo olhar geral da coisa, a portaria seria positiva, né? A portaria seria um benefício, né? Então, Niobe, se a gente pensar, de fato, a produção orgânica, ela, por exemplo, a nossa realidade dentro do nosso grupo de produção. Nós somos uma pequena cooperativa dentro de um assentamento de reforma agrária. Nós produzimos arroz ecológico, nós temos uma agroindústria e produzimos alimentos, verduras e legumes, né? No ano retrasado, deu um temporal e destruiu todas as nossas estufas. A gente perdeu em torno de uns R$60 mil com o temporal e não existe um seguro agrícola que cubra, ou um seguro que cubra esse tipo de intempérie. Então, quanto tempo nós tivemos que trabalhar para recuperar esses 60 mil de prejuízo para nós passarmos a ter um lucro? Então, quando a gente faz esse tipo de constatação de a agricultura convencional ela é infinitamente mais barata, sim, ela é muito mais barata, porque o custo de produção é também mais barato. Eu passo um veneno e mato todas as ervas daninhas e vou plantar as verduras. Eu não vou mais precisar incidir energia ali naquele espaço. Eu só vou plantar e colher. Eu tenho que contar que as pragas vão atacar, eu vou ter uma perda e eu vou ter ainda uma mão de obra muito mais constante, né? Então, o custo de produção na agricultura orgânica é muito mais caro e também, por consequência, o produto acaba sendo mais caro. Agora, se a gente pensar que a gente vai comprar lá no grande mercado, você provavelmente vai pagar R$5, R$6 por um pé de alface. Se você comprar direto do produtor, direto do agricultor, você vai pagar R$2,50, R$3 um pé de alface. Então, como é que a gente entende que a gente precisa encurtar esses ciclos de produção e comercialização? Esse caminho a gente tem que abreviar.
a agricultura familiar produz o alimento e se a gente pode, sim, sustentar com alimento o povo brasileiro, e se a gente fomentar a produção ecológica, a gente vai ter muito mais saúde e a gente vai poder ainda mais baratear custos. Né? Agora, como é que, nesse tema da comunicação, né, como é que a gente faz? E isso é um problema que nós temos entre os agricultores, entre os produtores. A gente sabe como ninguém cuidar da terra. A gente sabe como ninguém plantar o nosso alimento. A gente não sabe comunicar. A gente sabe falar, mas a gente não consegue, muitas vezes, ter essa dimensão de que a propaganda também é importante. De outro lado, a gente também nem só propaganda, Márcia. O que eu digo é assim, por exemplo, é explicitar essa questão do ciclo produtivo até a mesa, né? Eu lembro que meu pai ficava chocado, que você para na beira da estrada, você compra um saco de laranjas por R$5. Ele fala, gente, isso não paga o cara levantar e colher esse número de laranjas. Meu pai ficava super abismado com isso. Como é que é possível? E aí você vai numa lanchonete, você paga R$8 um suco de laranja num copo, que usa 3 laranjas. Enfim, essa proporção, esse ciclo, embora eu ache que, ainda assim, isso não seja de muito fácil de gestão pela questão do bolso mesmo, do consumidor, né? Mas ele já ajudaria as pessoas a terem uma visão, né? Do que... Porque eu lembro tanto da filha de uma amiga minha, que uma vez ela morava na Europa e a menina nasceu lá e ela veio para o Brasil e a menina ficou abismada de que ela foi num sítio e ficou abismada que o ovo vinha da galinha. Ela não sabia que o ovo vinha da galinha. O ovo era lá no supermercado, que ela comprava lá, nunca tinha visto. Ela era pequenininha, claro. Mas essa percepção, que eu acho um bom exemplo dessa criança, das pessoas, também é falha, né? Me parece que o pé de alface nasce ali dentro da casa do agricultor e que o cara pega ali e faz aparecer no supermercado, na feira, seja lá onde for. Então, assim, talvez valesse realmente, né, fazer um trabalho cooperativo de esclarecimento da população, porque quando ela vê um alface orgânico e quando ela vê um alface cheio de pesticida, ela vai comprar o de pesticida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Claro, você tem uma família pequena, é mais fácil. Uma família de 5, 8 pessoas, você vai comprar o de pesticida. E ele lava e fala, não, já saiu o veneno daqui, pronto, vamos embora. Né? É muito interessante isso. Eu não tenho a história da criança com o ovo, mas é uma coisa parecida com a caixinha, o leite vir da caixinha e não vir da vaca. Exato. O que eu entendo nisso? Né? Primeiro, que é uma relação desigual. Por exemplo, quando a gente fala de sazonalidade na agricultura ecológica, né, nós não teremos abobrinha o ano inteiro. Nós teremos a berinjela só no período do verão. Né? Quem tem entendimento, quem vai para o mercado e não pensa sobre de onde vem o seu alimento, e é um processo educativo que a população precisa fazer, claro. Fica chateado, e eu mesmo tenho clientes que se chateiam porque agora não tem berinjela. Ah, mas eu quero fazer uma caponata, mas não tem berinjela. Nessa época não tem. Né? E que bom que a gente atende ou que a gente respeita os ciclos da natureza, claro, que nesse momento não vai ter a berinjela. Mas, para nós, enquanto agricultores, e eu falo da nossa dificuldade de comunicar, porque a gente se preocupa em fazer. Né? Eu tenho, hoje em dia, com as redes sociais, eu tenho centenas de agricultores conhecidos que têm lá a sua rede social, seu Instagram, né? E a gente já está se achando super moderno porque tem uma página no Instagram, mas
essa capacidade de fazer a aproximação é que eu acho que ainda é falho, né? De sabermos comunicar, porque cada um tem as suas habilidades, né? Então, nisso, eu acho que é um processo educativo, tanto de nós, agricultores, quanto dos consumidores, de buscarem saber de onde é que vem o alimento que eles estão comendo, né? Uhum. De outro lado, eu posso até aqui ser um pouco dura na minha fala, mas quando eu falo de uma relação desigual de comunicação, é porque, assim, há mais de um ano, a gente está vendo, liga no canal 12, aqui no Rio Grande do Sul, que tem a Rede Globo, e a gente liga na hora do Jornal Nacional e ouve que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, e eles têm um super espaço na televisão que fica lá dizendo que o orgânico é agro. Não, o agro é veneno, né? O orgânico é agricultura familiar, o orgânico é reforma agrária. Por quê? Não pensem que se as grandes empresas passarem a produzir orgânico, o agro passar a produzir orgânico, será um alimento mais barato. É muita ingenuidade pensar que vai popularizar. Pelo contrário, eles vão manter para as grandes elites, ou para as pequenas elites que existem, né? Porque é um número muito pequeno. Então, nessa lógica, a gente precisa, nesse processo educativo, de entender que as pessoas precisam saber de onde é que vem o alimento. Elas precisam pensar que elas precisam ir para curtos circuitos de consumo e comprar aquilo que vem de perto. E é incrível isso que você está falando, porque daí eu lembrei agora do grande debate da vacina, né? O grande debate é de onde vem a vacina. Todo mundo um dia despertou para, nossa, essa vacina eu não tomo porque ela vem de lá. Agora, a pessoa nunca pensou no que ela come todos os dias, né? Que o alimento dela de todos os dias, durante muitos anos. Ela nunca se preocupou com isso. Até um dia que ela descobriu que é da China, e daí a China não é legal, porque a China quer implantar um chip no alface, e aí começa a piração das pessoas. Fala um pouquinho dos venenos para a gente. Quais são esses venenos que vêm escamoteado, enfim, que a gente não sabe que está comendo, mas que são venenos. Que, na verdade, é isso que está acontecendo agora, né, Márcia? Então, a portaria, ela saiu, voltando, né, para esse tema específico, a portaria foi publicada em março desse ano. Então, pela portaria, a gente precisa, e assim, ela não fala só desses insumos que passam a ser permitidos, né? Ela é bastante ampla, né? Tem um tema, por exemplo, que eu achei importante nessa portaria, então não daremos só o demérito, né? Mas tem um tema que eu achei bem importante, que é o cuidado animal. Nós tínhamos um vácuo, uma lacuna nesse tema da produção animal, na castração, na debicagem, que corta a pontinha do bico dos pintinhos para poder não se ferirem, enfim. No tema do bem-estar animal, eu acho que a gente regulamentou um tema que estava, né, no limbo. E cada produtor, né, no seu sistema orgânico, tem 2 anos para se adaptar a essa legislação. Então, então, nesse tema, eu acho que a gente teve um avanço. Agora, o que não temos um avanço, temos um retrocesso, inclusive, é a gente passar a usar esses insumos que, inclusive, são ingredientes, por assim dizer, da agricultura, da produção de venenos, né, ou da agricultura convencional, ou do processamento de alimentos convencional ou não orgânico, né? Então, se a gente pensar que nós consumimos salvo engano, são 3 litros de veneno por ano, cada brasileiro, cada pessoa consome mais de 3 litros de veneno num ano, é como se a gente acordar de manhã, escovar o dente, abrir a prateleira e tomar uma colherada de Roundup, de Paraquat, de várias, né? É uma infinidade de fórmulas agressivas, danosas para a saúde do meio ambiente e da população, né?
Se a gente pensar que parte desses insumos são usados, inclusive, na agricultura convencional, ou na produção de alimento convencional, né, de que adianta a gente ter um alimento orgânico se ele vai causar alergias, se ele vai ser um espessante, um corante, enfim, que vai dar uma boa aparência para o alimento, mas que quando tem um acúmulo no nosso organismo, o organismo vai responder. E vai responder como? Né? Tendo o Brasil como um dos mais altos índices de câncer. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. E como é que a gente enfrenta esse tipo de situação? Por quê? Isso só passou a existir porque tem um governo que defende esse tipo de situação e que não está preocupado com a qualidade de vida e com a saúde, né? Fazendo um gancho com a vacina, a gente tomou vacina a vida inteira e ninguém se preocupou a origem da BCG, que toda criança precisa usar para entrar na escola, né? De outro lado, é importante que as pessoas se preocupem da origem do seu alimento, da origem do ingrediente ou do que eles consomem. Só que não adianta você ter uma preocupação seletiva se você não quer usar vacina porque vem de um país específico, mas você não se importar em usar veneno que vai te causar câncer. Qual é a lógica? Exato, foi essa comparação que eu quis fazer mesmo. As pessoas estão preocupadas em tomar uma vacina que pode ajudá-las a superar, né, a questão da pandemia, mas elas não se preocupam em comer, né, um alimento que a médio e longo prazo pode prejudicar bastante. Márcia, a gente está caminhando para o final, e esse papo assim, poderia ir longe, deve ir longe, e eu acho que precisamos fazer campanhas para isso, campanhas sérias, educativas mesmo. Acho que isso tem que começar na escola, né, no lanchinho das crianças, que as crianças levam, enfim, acho que isso, de um tempo para cá, né, até surgiram algumas escolas que fazem hortinha, enfim, para dar um pouquinho de noção de onde vêm os alimentos, o que a gente está comendo, o que a gente leva para a nossa casa. Indo para o final, queria deixar aqui já o agradecimento, mas que eu vou te passar as últimas palavras. Obrigada por ter vindo, obrigada por prestigiar o jogo de damas. Esse assunto é muito caro para nós, nos é muito caro. A gente tem muita preocupação em levantar esse debate, porque esse debate é político, esse debate ele é ideológico mesmo, né? Tem uma ideologia da vida, da sobrevivência, da equidade para todo mundo, do benefício para todos, dividido por todos. Enfim, então eu já queria te agradecer, convidar para quando você quiser voltar, e o fechamento é seu, saravá. Obrigada, muito obrigada por esse espaço. Todo dia é um dia de luta, é um dia de militância em defesa da alimentação, né, contra os venenos, contra os agrotóxicos. Eu fico bem contente e acho que esse espaço, ele precisa ecoar, né? A gente tem muitos outros assuntos que são importantes para nós, né? Por exemplo, esse tema da alimentação escolar, né? É um outro assunto que renderia algum tempo de conversa, né? Já está intimada a voltar para falar sobre isso. Vamos lá. Eu sempre tenho esse entendimento que a gente precisa partir de um processo educativo, né? E quando a gente não tem um espaço né, de consolidado aí na televisão, por exemplo, para dizer que a agroecologia é que chega, é que alimenta, a gente precisa usar esses outros espaços, que é um trabalho de formiguinha, que a gente chega em milhares de ouvidos, né? Eu fico bem contente, né? A gente precisa continuar nesse entendimento de que comer é um ato político e a gente precisa saber o caminho que o nosso alimento faz, né? Nosso corpo é o nosso templo e a gente tem que cuidar bem dele para que a gente tenha muita longevidade, né? E muita qualidade de vida. Niobe, muito obrigada.
Estou aqui Nós que sempre à disposição. agradecemos. Meu Saravá. grande respeito aos militantes da terra e do alimento, que são, assim, a alma desse país. A gente sabe o quanto vocês são heróis aí, né, na lida. Enfim, embora a gente, né, mal se dê conta no dia a dia da enormidade do trabalho incrível que vocês fazem. Convido a todos do Jogo de Damas para acompanharem, para divulgarem esse trabalho, como tantos outros, né? Mas o trabalho da alimentação saudável, a gente já fez alguns programas sobre isso, a gente acha que isso é a verdadeira militância política, é cuidar do que é nosso, né? Cuidar do que faz bem para a gente, né? Não acreditar nas facilidades propagandeadas por pessoas que notoriamente não estão preocupadas com a nossa saúde, com a nossa sobrevivência, mas sim com a saúde financeira delas, dos bancos e dos grandes produtores. Saravá, todos os produtores, a agricultura familiar, vocês merecem todo o nosso respeito e carinho. Obrigada por ter vindo mais uma vez, Márcia, um beijo. E não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD, assim como vários canais importantes independentes, tem o Critica Brasil, a Cotter TV, o Resistência Contemporânea, o canal Resistentes, Edmar de Moraes, o canal do Rony Telles, o canal do Calito Neto, o historiador, enfim, tem do Barão de Tararé, que é maravilhoso, o blog do Barão, enfim, assinem, acompanhem, porque são pessoas que estão militando não só na política partidária, mas na política de sobrevivência e de vida com qualidade. Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Saravá. Saravá.